Fala, maninho! Fala, maninha! Vem com nós fazer a diferença no De Frente com o Político. Hoje eu estou com um convidado extremamente supra, que vocês tem que entender que o cara é fodástico, mano. É um cara que vocês hoje vão conhecer e vão admirar e vão seguir logo, porque o cara é bom. Hoje eu tô aqui com o Johnny Vieira. Não é, Johnny? E aí, Tatá? É um prazer estar no seu programa. De Frente com o Político. É nosso, né? Com certeza. Vem lá do Fala Cunhantã e Fala Curumim, mas hoje participando aqui como De Frente com o Político. É uma honra estar aqui com você. Com certeza. E aí, Johnny? O que você fala assim? Olha só, vamos começar, né, primeiramente? Porque a diversidade é a força que nos enriquece, não é isso? Claro. Isso aí. Nós estamos aqui pela diversidade, pela inclusão e por muito mais, não é isso? Com certeza. Então, bora lá, maninho. Simbora. Bora começar aqui com umas perguntinhas básicas, que hoje eu quero saber quem é o Johnny. Não só Maria. eu, mas esse público todo do Vou até tomar um gole de Amazonas. café aqui pra ver se a gente já começa. Não, Pode mas- falar, manda abraço. E manda principalmente de São Gabriel da Cachoeira, onde é a sua terra natal. abraço. Cidade né? mais indígena do Brasil, capital dos Isso. povos originários. Show de bola. Simbora. Nós vamos poder falar sobre os povos originários. Que legal. É isso aí. Então aí, fala teu nome. Bom, eu me chamo Johnny, né, mais conhecido como Dr. Johnny. Não que eu goste de ser chamado de doutor, é claro, né? Mas se for perguntar por aí quem é o Johnny, todo mundo... Ninguém sabe, né? Respeito, é o Mas carinho, chegou a em São Gabriel da admiração, né? Cachoeira, falou, o Dr. Johnny. O Dr. Johnny, o nosso político, aquele lá e tal. É ele. É ele. Tá certo. Mas e você como gosta de ser chamado? De Johnny, normalmente. Johnny normal? Não tem problema. Tranquilo, né? E um apelido que tu tinha? Antes ou tu não tem? Não tenho um apelido, nunca tive apelido, sempre Não? foi Johnny. Sempre foi Johnny. Meu nome é Johnny David, tá aí uma curiosidade. Olha, Graças a Deus, a minha mãe 2 nomes, né? me ajudou nisso, porque meu pai queria colocar meu nome de Minolton. Já pensou? Ei, Ei, Minolton, presente? pensou? Não que seja um nome assim, né? Mas eu prefiro Johnny. Obrigado, mãe, se estiver me assistindo aí. Mas é Johnny David. A família me chama de David, às vezes, mas... Muito não- raro, né? É muito raro. É só a família mesmo, só os legal. mais íntimos. Qual é o teu signo, Johnny? Aquário. Sou aquariano Qual a data do teu nato, aniversário? 31 de janeiro. Olha aí. Política e aquariano nato, comunicação, ação social, a parada do povão é o Johnny. Olha aí. Já pulso. Eu acho, na realidade, que eu gosto mais de ser político do que ser advogado. Eu sempre falo isso. Eu gosto sempre de estar no povo, envolvido em ações sociais, em projetos. Aquilo que me deixa vivo mesmo não é a advocacia, não. É A política. a política. Na verdade, a política é tudo que a gente vive, né? Aqui a gente já tá sendo politicando, Tem né? pessoas que vivem da política por causa do poder e tudo mais. É porque eu gosto mesmo. Eu durmo falando de política, eu acordo falando sobre política, então pra mim isso aí já é natural. Acho que é do signo também, né? Já é nato, né, também. Oh, que bom, né, Johnny? Então, como você já falou que é advogado, é a sua profissão, né? É minha profissão atual, eu sou advogado. Isso bem, muito bem. E o time que você torce? Sou flamenguista. Tá. Você também é subsecretário, né? Sou subsecretário de administração lá do município de São Gabriel da Cachoeira. Muito bem, isso aí. Me fala assim um hobby favorito que você gosta. Eu gosto de correr. Correr. Gosto de correr, assistir filme. Sou ator também nas horas vagas, tá? Oh, adoro descer de paraquedas, né? Gosto de saltar de paraquedas. Na Soltar, realidade, né, o eu surf. gosto de atividades radicais, hoje em dia. Olha aí, Antes que eu não legal. era muito adepto, não. Mas de uns tempos pra cá eu comecei a curtir É um mais político radical. essas atividades mais radicais. Acho que a gente precisava Eu, na verdade, precisava de um pouco mais de emoção na vida, como se política já não bastasse, né? Certo. A vida emocionante de ser político. Então, decidi experimentar alguns esportes radicais, dentre eles, o paraquedismo foi o que me apaixonei. Olha, que bom, show. Fala uma comida que você não gosta. E uma que Cara, gosta. que eu não gosto de jeito nenhum. Eu sou muito eclético, como quase de tudo, mas se colocar jiló na minha frente, não vai. Não vai. Eu acho só pela cara, nem pelo gosto, né? Porque não tem muito gosto, mas só a cara em si já não... Olha aí, maninhos, Já não maninho de desce, frente não. com o político aqui com o Johnny. E o que você gosta de comer? Eu sou mais adepto de massas. Pizza, macarronada de salsicha comigo mesmo. Olha, que Não tem bom. muita frescura, não. E uma banda que você adora ouvir? Coldplay. Olha, Coldplay. isso aí. Que música marcou a sua infância? Cara, essa é difícil, viu? Porque assim, a minha infância em si, eu cresci ouvindo Roberto Carlos com meu pai. Oh, Então legal. a playlist inteira do Roberto Carlos, as mais antigas principalmente, são as que marcaram minha infância. Show de bola. Muito bom. Me fala um desenho animado que tu gostava muito de assistir. Naquela época, Tom e Jerry.
Olha, legal. Por Já isso que... dá certo, agitação total, né? O maior ídolo dos anos 90 que tu tinha? Ou dos anos 2000? Assim, os anos 90 era criança, É 2000, né? bora botar os 2000 aí, né? Acho que nem 2000 também. Nunca fui assim, não, de ter, Não tinha, de não? ter Um ídolo? um ídolo, assim, não. Não tinha, não tinha Não mesmo. tinha, não. Não tinha um político que tu gostava, Não, quando eu entrei né? na política, sempre Aí foi foi política. o Eduardo Braga, né? Pra mim, ali é a referência total de política. Foi quem eu tive meu primeiro contato. Inclusive, lembro até hoje, acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, quando ele lá em São Gabriel da Cachoeira, meu pai já era envolvido com política. E o Eduardo Braga, salvo engano, ele era governador do estado na época. E ele foi até São Gabriel da Cachoeira, fomos fazer a recepção. Meu pai fez questão de que eu pegasse na mão dele. E ele pegou na minha mão, segurou ali, falou algumas coisas pra mim com relação a aquele momento que eu não me recordo. Mas eu lembro que eu voltei pra casa muito feliz, só de ter pegado na mão do Eduardo Braga. Que legal, né? Grande senador. Isso mesmo. E a brincadeira favorita que tu gostava quando era criança, na tua infância? Eu sempre gostei de brincar na rua, né? Embora meu pai não deixasse muito brincar na rua, mas eu sempre gostava na rua. Aquela brincadeira de Gemerson, não sei se tu chegou a brincar Sim, disso. sim. Polícia e Ladrão. Mano, essas Legal. brincadeiras de criança, Show. de rua, era comigo mesmo. Isso é muito... Você tinha alguma coleção? Qual era a coleção que você tinha? Eu gostava muito de carros da Hot Wheels. Show. Sempre tive muitos carros da Hot Wheels. Top. Muito bom. O maior medo da tua infância? Medo. Acho que eu nunca tive, assim, um medo muito grande, não. Não? Nada. Eu sempre fui muito pé no chão e muito direcional. Talvez medo de perder meu pai e minha mãe, mas é um medo normal de criança, né? Sim, com Mas certeza. assim, um medo maior, acho que eu Verdade. tive, não. Um programa de TV que tu não perdia por nada. TV Globinho, pô. Fala sério, né? Menino, o pessoal gosta. E o animalzinho de estimação? Cachorro. Cachorro? Eu sempre fui adepto a muitos animais. Qual o nome dos teus animaizinhos? Nossa, hoje eu tenho o Frederico, tenho a Mel em casa. Eita. Eu tenho cachorro, tenho peixe, já tive gato, Eita, já tive papagaio. Totalmente pela causa animal, o homem. Sempre. Meu pai sempre gostou de animais, né? Como a gente era do interior, sempre meu pai aparecia com animalzinhos. Um animalzinho, não vou nem dizer de estimação, né? Sim. Apesar de a gente tratar muito bem. Mas a gente tinha sítio lá na época, né? Quando eu era pequeno. Então, aparecia um macaquinho, tava sempre por lá, sempre alimentando, ele já ficava lá. Já virava da família. Não ficava preso, obviamente, né? Claro. Mas por se alimentar sempre ali, pássaros sempre também. voltam, Papai né? tinha um local onde ele colocava comida assim para os pássaros à vontade. Então era sempre cheio de pássaro, tanto na minha casa quanto no sítio. Cachorro, mano. Apareceu qualquer cachorro de rua, meu pai já queria pegar, a gente já cuidava, levava pro sítio. Ou então alguns Deixava ficavam lá. em casa, que a casa sempre foi grande. Gatos também. Tudo que aparecia. E eu falava, pai, posso ficar? Ele deixava. Eu tava criando lá o... Minha mãe que não gostava muito. Os animaizinhos. Mas o papai sempre deixava. Olha que legal. E o passatempo que tu adorava nas tuas férias? Cara, sempre foi viagem. Até hoje? Até hoje. Porque assim, eu sou de Manaus, mas fui para São Gabriel da Cachoeira com 2 anos de idade. Então foi eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, as férias para mim era o momento em que eu vinha para Manaus para ver meus primos, ver minha avó, ver meus tios. E daqui fazer outras viagens também em família. Então, viagem para mim sempre foi a minha maior válvula de escape, digamos assim, nas férias. Certo. Já era certo. Agora, como nós estamos chegando no mês de junho, né? Qual é o boi que você torce? Sou caprichoso. Muito bom, isso aí. Agora me diga assim uma coisa assim, para você, na sua adolescência, tá? No tempo do ensino médio, fundamental, qual era a sua crush? Cara, tive algumas, né? Mas teve uma especial que foi a primeira de todas, inclusive ela morreu. Né? É uma história um pouco triste. Mas assim, foi meu primeiro amor. Tinha ali meus 10 anos. 10 anos de idade, o 10 menino já... anos, foi ela que tirou meu bebê. Olha aí. Então, assim, ela marcou mesmo, né? Tá certo. Só que aí tinha complicações de saúde, veio aquela época salvo engano, foi a... Teve uma gripe na época, não me recordo agora se foi aquela suína, aviária, alguma coisa nesse sentido, em que ela acabou pegando, né, por ter problema respiratório, acabou vindo a óbito naquela época. Eu acho que eu devia ter já uns 14 anos, depois de 4 anos. Enfim, ela, mesma idade, tinha 13, 14 anos também. E eu lembro até hoje, como todos nós ali fomos criados... Por exemplo, meu pai era empresário político. O dela também. Então, todo mundo sempre foi criado ali num ciclo de amizade muito forte desde pequeno.
Então eu lembro que a cidade inteira assim ficou muito abalada com aquilo. Todos os nossos amigos, eu também, mas enfim, passou. A gente sempre tem essa memória dela como uma memória muito feliz, porque era uma menina muito divertida, muito alegre. Enfim, um dia ainda vou fazer um memorial para ela lá em São Gabriel, pelas causas também que ela lutava, dos animais, amava animais. As pessoas que nós amamos, elas permanecem eternamente em nossos corações e em nossas memórias, né? Elas só vão antes da gente. Essa é a verdade, né? Sim. Bom, vamos lá continuar nossas perguntinhas. Bora. Conhecendo mais o Johnny Vieira hoje, né? Johnny, qual é o esporte que tu ama fazer? Natação e corrida. Oh, legal. Natação e corrida. Sim. E de uma coisa assim, tinha um melhor amigo na tua infância? Tive. Ainda permanece a amizade até hoje? Não. Não, o mundo nos separou. Ele foi para outro estado. A gente não tem mais contatos, não. Mas a gente sempre teve, né? Tinha, na verdade, uma gangue, né? Éramos um grupo de 3 pessoas. Uma turminha ali de 3. E a gente... Assim, todo mundo estudava junto, né? Primeira série, segunda série, até o ensino médio. Depois do ensino médio, todo mundo acabou se separando, né? Mas tínhamos nosso grupinho ali fiel. Eram amigos assim que a gente... Vamos jogar bola, vamos jogar videogame, vamos nadar, vamos lá pra cachoeira, vamos se embrear no mato pra alguma atividade, que a gente era desbravador também na época, né? Da igreja adventista. Menino do interior, né? Tem que estar no mato, né? Tem que estar no mato. E aí a gente fazia nossas aventuras, né? Então... Legal. Qual era o teu livro de cabeceira? Cara, meu livro de cabeceira, eu sempre gostei muito de ler. Mas acho que o meu favorito dessa época aí eram os livros da Agatha Christie. Assassinato do Expresso do Oriente foi o que me fez... Continua ainda? Continua. Eu tenho todos os livros da Agatha Christie em casa. Ai, que legal. Mas Assassinato no Expresso do Oriente foi o primeiro. Ele é um clichê, né? Todo mundo praticamente começa a Agatha Christie com esse livro. Certo. E foi meu primeiro livro, que eu assim me apaixonei pela série e me fez ler todos os outros livros. E a gente tem mais de 70 livros da Agatha Christie em casa. Olha, que chique. A coleção dela toda. E o cara é leitor de primeira. Muito bom saber, né? Isso aí, muito bem. Isso faz a gente admirar mais ainda. E a sua cor favorita? Azul. Azul. Olha, azul da cor do céu, né? Isso aí. E assim, se tu fosse praticar um esporte fora do que tu já pratica, qual tu praticaria? Cara... Eu acredito que futebol, porque tenho muita vontade de jogar futebol. Eu sempre fui muito horrível em futebol, cara. Sério? Na verdade, assim, se eu entrar no campo pra jogar bola, eu não sei as regras. Admiro quem joga. Brincava quando era pequeno, mas o meu objetivo era só acertar a trave e acertar a canela das pessoas, né? Me colocava de forma estratégica, eu era o maior, então geralmente era pra derrubar os outros. Mas nunca aprendi, assim, futebol como... De verdade, com as regrazinhas, mas se fosse um esporte, que eu escolheria seria aprender um pouco mais sobre futebol. Legal. E um sonho de criança? Ser astronauta, né? Sério? Sempre gostei de ar. Inclusive, né? Por isso de gostar de ar, foi que eu aprendi o salto de paraquedas, né? Tô fazendo curso para eu mesmo soltar sozinho, porque até então eu salto com o instrutor. Vou começar agora, inclusive, o curso para piloto de avião. Chique. Então, assim, gosto muito do ar. Né? Então, tudo que remete às alturas, céu, aquela gosta coisa de adrenalina, assim, né? Essa é a verdade. É comigo, cara. É comigo. Assim, pra ti não tem tempo bom nem ruim. Não seja de rabeta, seja do helicóptero, seja de jatinho, seja de onde for. Se tu falar, Johnny, bora ali fazer aquilo agora. Soltar nas paraquedas na hora. Mesmo com medo eu vou. Tenho essa flexibilidade. Mesmo com medo eu vou. Que show, Johnny. E me diz uma coisa. Você é cristão? Qual é a sua religião? Sou adventista do 7º dia. Oh, legal. Inclusive, pessoal, me desculpa, tá? Hoje é sábado. Mas, enfim, sou adventista do 7º dia. Desde criança. Desde criança. Top. Isso aí, Johnny. E me diz uma coisa, assim, se você fosse dar um recado para alguém muito especial, qual o recado você daria? Viva. Vivo hoje com intensidade, porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Scarlett, que era o nome dela, né? Ela me ensinou muito isso. Era uma menina muito viva. A sua crush? É a crush. Na época. Inclusive, começou com uma amizade que se tornou uma amizade muito intensa, que depois a gente viu que a gente já podia ser mais que amigos. Na verdade, mais ela do que eu, porque naquela época eu só queria saber de brincar, né? Fazer algumas outras coisas. Estava entrando na... Criança, né? Pré-adolescência, E né? homem, sabe, né? A mulher, ela se desenvolve muito mais rápido mentalmente do que o homem. Sim. Vou olhar para um menino de 10 anos,
Eu era um retardado, praticamente. Poxa. Mas ela era bem inteligente, enfim, Bem focada. Bem né? focada, me ensinou muita coisa. Então, assim, acho que acredito que desde a época dela, eu, assim, perdi muitos amigos também ao longo desses anos, né? Covid, principalmente, levou muitos. Mas eu trago isso pra vida. Hoje eu vivo... Antes eu sobrevivia. Hoje eu realmente vivo. Hoje eu procuro viver. Certo. Então vivam, cara. Vivam e não tenham medo, não. Se arrisquem. Ai, vou deixar de fazer isso porque eu tô com medo. Mano, para. Vai lá e faz. Tá certo. Se der bom, beleza. Se der caca também, beleza. Tu fez. Se arrependa daquilo que você fez, não daquilo que você não fez. Justamente. E agora vamos aqui uma coisa. Agora vamos pelo teu pessoal. Quem é o Johnny de verdade? Ele é pai? Eu sou pai, pô. Sou pai de uma menina de 4 anos, vai fazer 5 anos. Ana Teodora, o amor da minha vida. Arrasando meu viver, a minha princesa. Que legal. Super grudado Isso com ela. Isso é bom, importante, né, Johnny? Você está buscando cada vez mais revolucionar não só a política, mas também o elo familiar, né? Sim. Com a sua filhinha, né? Que é a sua princesa, que está cada dia, cada vez mais ficando cada vez mais linda, né? Quem me acompanha em rede social vai ver mais a Ana Teodora do que eu. Ela sempre Porque tá lá, eu faço realmente. questão de criar memórias com a minha filha em todo tempo. Todo momento que eu tô com ela, a gente tá criando memória. Aproveita, já logo passa aí o teu arroba, no teu perfil. Arroba Johnny Vieira Advogado. Bem facinho, né? Johny, arroba Johny, Vieira.advogado. Já Certo. segue aí. É isso aí. Agora nós vamos encerrar aqui a parte do Johnny Vieira e vamos entrar por de frente com o político. O Johnny Vieira é um menino que veio lá de São Gabriel da Cachoeira, trabalhou, estudou, foi um exemplo para os seus pais, vindo para a capital para estudar, elevou, né, um grau de uma faculdade, hoje é um advogado reconhecido, nomeado, e também hoje é um subsecretário, representa seu município, não só no seu município, mas como qualquer lugar do Brasil e do mundo. Né? Hoje eu estou aqui com ele. Tudo bem, Johnny? Tudo jóia. Prazer, Tatá. Muito obrigado pelo convite de participar do programa. De frente com o político. Uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa. Primeiramente, tenho a agradecer em nome do Portal Furacão Notícias e do podcast Vem Com Nós. Então, vem com nós, Johnny. Tô aqui, bora lá. E aí, fala pra gente como é que foi em relação à tua campanha. Vamos lá, minha campanha São Gabriel da Cachoeira. Já quer que eu entre direto nisso ou eu já faço Fica à vontade. uma pré-história? Pode ficar à vontade. Então bora contar um pouco da história. Pode, como é que eu parei nessa situação de ser político, né? Sim. Sempre gostei muito de política, como a gente já conversou, sou aquariano. Isso já vem da minha natureza. Eu gosto mais de ser político do que ser advogado. E eu cresci nesse meio político por conta do meu pai. Meu pai, em São Gabriel, tinha uma construtora, então ele estava sempre trabalhando com políticos. E era café da manhã, almoço, jantar, falando sobre política, negócios. E eu estava sempre no meio porque eu sou filho mais velho. Né? Ele, na verdade, teu pai era um político nato já, né? Nunca foi candidato, mas estava sempre né? com os políticos, né? Então, de certa forma, acabei sendo preparado ali por ele, pelo grupo, sempre para ser uma liderança. Com 10 anos de idade, foi quando eu comecei realmente a entender um pouco mais de liderança, quando eu entrei para o Clube de Desbravadores da Igreja Adventista. E ali eu tive meu treinamento, digamos assim, como líder. Né? Para quem não sabe, o Clube de Desbravadores é um clube semelhante aos escoteiros. Então, a gente entra menino e sai um adulto um pouco mais precoce, porque lá a gente aprende sobre disciplina, aprende sobre questões da vida e principalmente o meio social. A gente é muito voltado pelo social, né? Então, com 15 anos de idade, nesses 5 anos aí aprendendo muita coisa, eu já fui escalado para ser candidato a presidente do Grêmio Estudantil da minha escola. E nós vencemos com votação. Já estava fazendo política, né? Já desde sempre, né? Johnny era sempre um menino que falava bem, que tinha umas ideias um pouco diferentes. Naquela época a gente brigava pelo meio a passagem estudantil. Então, falar numa escola pública de interior que o estudante tem direito a meia passagem, mesmo que fosse na época, eu acho que na época a gente pagava R$2 no transporte. Poxa. Mas aí a gente ouviu por aí que tinha direito a meia passagem, então vamos pagar R$1 só. Vamos lutar então, por pronto. isso, né? E aí a galera comprava ideia. Tudo que o Johnny falava, a galera comprava. Fui eleito presidente do Grêmio.
Aí começou, de fato, a minha vida política. Aquele líder começou a realmente ser um líder político. Nós chegamos a levar para São Gabriel da Cachoeira o Conselho Municipal de Juventude. Naquela época, com 15, 16 anos, a gente já entendia a necessidade de termos uma Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer. Nós não tínhamos isso na cidade. Então, através da reunião que fizemos com todas as lideranças jovens de movimentos, trouxemos o conselho. O conselho lutou para que fosse criada a Secretaria Municipal de Juventude. E nós éramos tão espertinhos, né? Que nós colocamos no projeto de lei o seguinte, que a indicação para o secretário tem que vir do Conselho Municipal de Juventude. Claro. Uma lista tríplice, e aí o prefeito escolheria dos 3 que nós indicássemos quem seria o secretário. E graças a Deus naquela época deu muito certo. O conselho basicamente dava as diretrizes, né, para a secretaria e a gente foi aprendendo junto. E assim a gente conseguiu. E hoje já existe, até hoje, a Sengel em São Gabriel da Cachoeira. É uma secretaria extremamente importante para a juventude, porque juventude não é só esporte e lazer. É esporte, lazer, segurança, cultura, educação. Com certeza. Saúde, política, né? tudo. Só ressaltando, né? Você também é o presidente da JMDB. Sim. Em São Gabriel da Cachoeira, né? Sim. Houve articulação, né? Fiquei como secretário de juventude, presidente da juventude do MDB em São Gabriel da Cachoeira. Sim. Encabecei na campanha, né? Toda a juventude, mobilizei toda a juventude de São Gabriel para elegermos hoje o atual prefeito, que é o Egmar Curubinha, que tem apenas 25 anos de idade. Um jovem. Olha. Então os jovens se mobilizaram. Um dos prefeitos mais jovens. O prefeito mais jovem da história. Do Amazonas. Do Amazonas. E nós, do município, né? Não, principalmente do município. Do município, né? foi o primeiro. Não sei te dizer, né? Do Amazonas em si, né? A história do Amazonas é bem longa, mas tu ser eleito com 25 anos, com a força da juventude, então tu imagina que a articulação lá é pesada para a juventude. Sim, com certeza. Conseguimos eleger também alguns vereadores jovens para lá, para São Gabriel. Eu fiquei como suplente, mas estamos aqui na luta, nas articulações políticas, para que a gente possa, lá na frente, continuar o nosso projeto político. O importante é não sentar na cadeira em si, mas levar para São Gabriel da Cachoeira aquilo que precisa. Universidade dos povos originários, a cidade universitária que a gente precisa em São Gabriel. E lá na frente posso explicar o porquê. Saúde de qualidade, muita coisa. Muita coisa. São Gabriel, eu sempre costumo dizer que tudo é prioridade lá. É distante de Manaus, a economia é diferente. Né? É uma cidade que 93% da população é indígena. Se fala 23 etnias diferentes lá naquela localidade. Nossa. São mais de 750 comunidades indígenas por um orçamento baixíssimo. Então, assim, o cara que senta na cadeira para ser prefeito lá, ele tem que fazer das tripas coração para poder fazer tudo acontecer. E nada acontece se a gente não tiver apoio dos padrinhos. E aqui eu já aproveito para agradecer ao senador Eduardo Braga, porque Eduardo Braga é o cara que mais injeta recursos em São Gabriel da Cachoeira. É quem luta pela gente, é quem está sempre articulando em Brasília. Agora vai ser construído um novo polo da UFAM. 50 milhões foram destinados para lá. Para educação, né? Para educação. Do município. Para UFAM, universidade. Né? E a gente está na luta agora para construir o campus, o residencial para os jovens. Então, assim, tudo acontece porque o senador está sempre ali à frente, acreditando nas nossas ideias, levando nossos projetos e lutando principalmente para que o recurso chegue lá. Não é fácil. Se você vê asfalto... O que mais entrega emendas aos municípios do estado do Amazonas se chama Eduardo Braga. Né? Então, ali é a minha referência política desde pequeno. Eduardo Braga vai ser, e eu tô no partido do homem, eu tô no partido certo. Eu entendo isso. Se você olhar para qualquer obra lá em São Gabriel da Cachoeira, sempre vai ter o nome do senador. Asfalto agora na cidade está... Eu acho que não é só em São Gabriel, não, aqui para nós, né? É o Amazonas todo, a gente vê. Né? Tava vendo, inclusive, essa semana entregas, né, de casas, do Minha Casa Minha Vida. 400 casas em Presente de Figueiredo. E São Gabriel da Cachoeira foi contemplada também, com mais 400... Né? Olha aí, tinham sido 300, salvo engano, agora mais 400 pela articulação. Que maravilha, né, Maninho? Então, assim, eu falo pelo meu município. Eu vejo que o senador faz no meu município. Mas eu sei que ele faz muito pelo Amazonas todo. Quem acompanha as redes sociais do senador Eduardo Braga vê o trabalho dele, né? Que é
árduo, diário. E ele é o homem que tem compromisso, né? Somente agora com Compromisso, os portos, palavra. É um homem que tem muita palavra. Muito. E é um homem que tem um pensamento diferenciado. Na realidade, ele olha... pela minha percepção, Sim. ele, de fato, ele entende como funciona o Amazonas. Sim. E tem uma frase que ele falou... Eu assisti isso quando eu era adolescente ainda. E até usei isso no meu discurso para presidente do Conselho Municipal de Juventude. Que ele falava mais ou menos assim... o político quer ser político que não conhece o interior do estado, ele nunca vai ser um excelente político. Verdade. Porque é fácil você morar na capital. É fácil você pegar um ônibus aqui e ali. Difícil mesmo é você ser ribeirinho. A logística é você morar no interior. De você sair de São Gabriel da Cachoeira para chegar num distrito a mais de 1.000 quilômetros de distância da sede do município. Que tu vai de rabeta, de canoa, de voadeira, tu tem que atravessar a cachoeira. São horas, né? E horas e horas. Tem trechos em São Gabriel que você tem que fazer o seguinte. Desce todo mundo da embarcação, da voadeira. Todo mundo tem que levantar a voadeira. Nossa. Passar a pé por cima das pedras, das cachoeiras, para poder continuar no rio. Porque não é impossível subir. Caramba. Tem trechos que você tem que tirar a canoa, colocar dentro de um caminhão, atravessar alguns quilômetros para poder chegar na outra margem do rio, para poder continuar a viagem para chegar a outro distrito. Então, assim... Isso são os distritos, comunidades mais distantes, no caso, o distrito, quando eu falo assim, é porque são locais onde concentram muita gente. Sim. Por exemplo, o distrito de Jauareté, salvo engano, moram mais de 5.000 pessoas. Nossa. Entendeu? Já é uma mini cidade ali, praticamente. Então, lá são 6 distritos, né? E alguns de fronteira. Por exemplo... Sim. Temos a localização dos Yanomamis, que é Maturacá. Olha, que legal. Onde a gente tem pilotão de fronteira também. Então, assim, só o povo Yanomami ali são mais de 1.000. Então, ali já é um distrito também, né? Tem o distrito de Jauareté, o distrito de ali Cucuí. Você está com os povos originários em volta, totalmente. Totalmente. Cucuí talvez seja ali o mais não esquecendo, né, que os polêmico. Nossos povos originários, né, o senador ele sempre esteve presente com os povos originários. Sempre de mão dada, nunca largou. Sempre esteve presente para tudo, né? Você é o exemplo disso que você está lá, né? Sim. Agora me fala também assim, um ponto turístico de São Gabriel. São vários, né? São Gabriel toda... Mas não, assim, pro maninho aqui, fala aqui pros maninhos, pras maninhas, porque querem conhecer lá São Gabriel da Cachoeira, né? Agora lá, vou na dica daquele vereador lá, que falou lá, né? Já assistiu o desenho da Bela Adormecida? Olha! São Gabriel da Cachoeira, eu acho que tem a praia mais linda de todo o Amazonas. Me desculpa aí o restante dos municípios, mas, cara, não tem como. Você chega em São Gabriel da Cachoeira, na praia, você já se depara com uma cadeia de montanhas que tem a forma de uma mulher deitada. Nossa, que lindo. É esculpida, é desenhada por Deus aquilo ali, cara. É surreal. Você vê a Bela Adormecida. Olha, é o principal cartão postal da cidade. Fora isso, a gente tem o Pico da Neblina, que é o pico mais alto do Brasil. Tem muitas montanhas que são interessantes. Cara, tem muita coisa boa em São Gabriel da Cachoeira. Tudo é aberto ao público, tudo né? aberto, tudo aberto. Legal. É claro que para tu chegar no Pico da Neblina, tu tem que estar com guia, né? E tudo mais. Verdade. Mas... E do que vive o município? Pecuária, como é que... Vamos lá. É um pouco delicado de falar sobre a economia de São Gabriel, né? Porque, como eu te falei, é um município bastante isolado. Sim. A gente precisa, inclusive, buscar meios ali futuramente de aumentar a economia de São Gabriel da Cachoeira. Para mas empreendimentos hoje, e rendas, né? Exatamente. Mas hoje a gente tem a pesca, a gente tem a agricultura familiar, a gente tem associações já de agricultores, né? Mais especificamente a agricultura familiar, a pesca, o artesanato, o turismo, né, de São Gabriel. Agora está tendo pesca esportiva também em algumas localidades. E Prefeitura e Exército Brasileiro, que o Exército ele é presente lá. A gente tem ali salvo engano, acho que uns 3, 4 mil militares, porque é área de fronteira. Sim. Né? Como eu ia te falar, Cucuí, por exemplo, que é um distrito, ele fica na tríplice fronteira do país. Colômbia, Venezuela e Brasil. Nossa. Então ali é a principal rota que os traficantes usam para entrar com droga no país. Então ali já tem um pilotão de fronteira. Os indígenas já lhe deparam com isso. Se não tivesse o exército ali, já tinha sido exterminado todo esse povo. Né? Então é bastante complexo. O exército ele realmente é o braço forte, mão amiga ali em São Gabriel.
Mas com relação à renda, emprego, enfim, é prefeitura, exército. Tem as instituições como Sim. FOIRN, FUNAI, DICEI, né? Mas o povo mesmo é agricultura e pesca. Muito importante saber, né? Isso aí, muito importante, porque as pessoas quem não conhece São Gabriel da Cachoeira, né? Não sabia, por exemplo, que tem as fronteiras, né? Sim. Isso aí só do mapa geográfico a gente pode saber, mas que agora você está explicando muito melhor para as pessoas saberem. Tu pega o mapa do Brasil ali, o Amazonas, é o cachorro, né? Sim. A gente está localizado na cabeça do cachorro. A gente é literalmente no extremo noroeste do Amazonas. Sei. Tu chegar em São Gabriel da Cachoeira, tu pode falar, caraca, eu cheguei no extremo noroeste do Amazonas e, cara, eu tô vendo coisas incríveis aqui. Como eu te falei, são 23 etnias. É muito Então, se tu diferença. quer conhecer a cultura do povo, é lá. Eu tenho até... Depois eu vou soltar no Instagram uns vídeos que a gente tem aí. Eu participando de alguns rituais que tem lá de purificação. É uma crença religiosa, né? Sim, deles, né? Das etnias Cada deles. etnia tem. Então, assim, quando eles gostam muito de você, que você é liderança, eles te convidam. E eu sou, assim, muito aberto a tudo, porque, enfim, é o meu povo. Por mais que eu não tenha nascido em São Gabriel da Cachoeira, eu cresci e eu tenho para mim a luta desse povo como sendo a minha luta. Então, tudo que eu faço e falo sobre política é sempre voltada para os povos originários. Sim. Sempre para o meu povo. Independente de falar, ele é branco, não sei o quê. Não interessa, meu amigo. A minha causa é essa aqui, ponto final. Eu entendo a realidade deles porque eu nasci lá, eu cresci lá. Então, assim, mês passado eu participei de um ritual de purificação. Fui um dia só, na verdade. A gente foi convidado para participar de uma espécie de acampamento com eles. Sim. Inclusive, o chefe, o líder, ele é muito conhecido. Inclusive, estava em Brasília dia desse, falando sobre a cultura. Aí, usei rapé para purificar. Eu tenho um problema com... Mas ficou restaurado o homem. Totalmente. Totalmente. Mas assim, a gente vê que é uma cultura assim, muito incrível de se conhecer. Sim, você nem com imagina o que certeza. acontece. É a música, é as flautas, é o som. Tudo, né? É um ritual Tudo. total. É sensacional, cara. Só você vivendo, eu já te convido aí. É isso aí. Encarar. Com certeza. Que não é fácil, não. Mas assim, quando você vive aquilo, você pode falar, cara, eu vivi uma experiência surreal naquela aldeia. Nossa. Naquele povo. Aí tu vai conhecer outro. Nossa, é surreal aqui também isso aqui. E, Johnny, me explica agora quais são os teus projetos para a política, tanto em São Gabriel da Cachoeira, como para o teu Amazonas? Qual Vamos é lá. a tua idealização? Como eu te falei logo no início, eu vivi no meio político, aprendi muita coisa, eu tenho uma visão muito diferenciada sobre política. A gente só sabe falar, vamos lá, só sabe dos problemas de casa quem está em casa. É verdade. E eu acredito muito nos planos de Deus. Eu não fui eleito vereador por causa de 10 votos. Sabe quantos dias eu fiz de campanha, Tatá? 7. Uma semana, né? Uma semana de campanha. Sabe por que eu fiz só 7? Porque eu fui obrigado. Porque eu não ia mais ser candidato. Eu entrei em depressão por conta de uma situação pessoal, familiar, semanas antes do início do pleito. Então, assim, eu não conseguia nem levantar da cama. E aqui eu falo, depressão não é frescura. Inclusive, a gente tem um projeto em São Gabriel com jovens. algo Que é tem que ser interessante tratado, também né? falar, porque São Gabriel da Cachoeira, se tu Justamente. for jogar suicídios em São Gabriel da Cachoeira. Nossa. 2011, 2012, a gente teve um índice tão alto que era cerca de 6, 8 jovens se suicidando por dia em São Gabriel. Meu pai. Isso foi matéria internacional. Caraca, Johnny. Queriam saber o que estava acontecendo em São Gabriel da Cachoeira. E o que? Agora, maninho, fala aí também. Chegaram a do falar tá que era uma acontecendo? situação de uma seita, de um professor que envolvia uns alunos nisso, mas assim, teoria da Nossa, conspiração. certo. O fato é que era depressão. E a gente estava vivendo num momento ali em 2010, 2012, que o jovem ele era muito... como é que eu poderia te falar essa palavra de forma muito leve? A depressão é algo que tem que ser tratado, sim. Era a situação... Naquela época a gente era meio sério. emo, meio emocional. Gótico, entendeu? né? Gótico. Gótico. E tinha família, por exemplo, questão da sexualidade, a família não aceitava de alguns jovens. A entendeu? sociedade tudo ensina. Então, sem o preparo devido, o jovem preferia, acabava ali na pressão, tirando a própria vida. Aí começava assim, o meu amigo se matou, e aí a depressão vem, e eu vou de junto, e a minha família, meu irmão. Nossa. E começou.
nisso, né? E hoje eu não admito falar que depressão é frescura, porque eu vivi isso na realidade. Eu perdi amigos para o suicídio. Eu tive depressão, graças a Deus eu já estou muito melhor hoje. Mas eu só fiz 7 dias de campanha. Graças a Deus. Porque teve um dia que os jovens, 14 jovens, bateram na porta da minha casa atrás de mim. Porque todo mundo especulava, ele não vai mais ser candidato. Aí o meu jovem, não, ele vai ser sim, ele vai ser sim. Eu não respondia telefone, eu desligava, não queria falar com ninguém. Foram na minha casa, acho que eram umas 9 horas da noite, se reuniram, bateram lá e falavam, o que está acontecendo? Aí eu peguei, comecei a chorar e falei tudo, líder, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Aí o que me acabou foi eles falarem, durante todos esses anos, você sempre foi um exemplo de liderança pra gente. A gente só tá aqui. O líder da capoeira, o líder do desbravador, o líder disso, daquilo, a pastoral da juventude, está todas as lideranças jovens aqui. A gente só tá aqui porque a gente acreditou no teu projeto desde o dia em que você fundou o Conselho Municipal de Juventude, desde que você fez isso e aquilo, e tinham pessoas da época ainda, jovens militantes comigo, lá no grupo de juventude, que não são mais jovens, mas estavam ali influenciando os jovens e falaram, cara, não vamos votar em outro vereador que não seja você. Então, a gente está aqui para te apoiar. Você não está sozinho. Você aceita, porque se você aceitar, a gente vai estar contigo. Eu falei, eu aceito. Por vocês, eu vou fazer. Então, beleza, vai pro banheiro, passar uma água nessa tua cara que a gente vai ajeitar teu quarto. Mano, os meninos pegaram a TV, tá vendo esse negócio aqui, a logo? Tudo, né? Eles já sabiam os meus projetos. Eles já levaram prontos. Porque eles sabiam que eles iam me convencer com isso. Eles iam me convencer. Então, quando eu saí do banheiro e quando eu olhei, já tava lá o primeiro projeto. Pô, senta aí, botaram minha cadeira, grava. Pegaram o celular e começaram a gravar. Pode falar do projeto como tu sempre falou pra gente. Começamos a gravar. Passamos a noite inteira gravando. Quando foi de manhã, os meninos lá, tudo sonolento, editando os vídeos, começaram a disparar em grupo e rede social. Não dá tempo de ir para a comunidade indígena, não dá tempo de falar nada. Mas onde tem internet, a gente vai fazer tu chegar. E com isso, eu quase fui eleito vereador. Pela força e mobilização desses jovens. Porque se fosse por mim, eu não seria mais. Porque naquele momento só queria saber de mim, não queria mais saber de mais nada, sabe? Então, assim, hoje eu agradeço muito a eles e eu vejo a importância disso tudo. Com certeza. E ainda vejo mais. Hoje eu já começo a pensar que realmente não era para eu ser vereador. Porque se eu tivesse sido eleito vereador, hoje eu não estava articulando em Manaus, com o senador Eduardo Braga, uma campanha agora para Senado e para governo. Abrindo novos horizontes, aprendendo um pouco mais de política e conseguindo levar projetos para São Gabriel. Eu ia estar engessado lá. Tudo tem seu momento, Tudo né? tem o seu momento. Então, assim, hoje, na JMDB estadual, a gente está tendo a oportunidade de conversar mais com o senador. A gente está tendo a oportunidade de falar mais como é que é a política no interior. E a gente tem um projeto para expandir, né, o nosso partido e as nossas lideranças para todo o interior. Então, assim, é um programa de formação política para liderança jovem que a gente está criando para lá na frente a gente conseguir colocar pelo menos um vereador da juventude do MDB em cada município. E daqui a pouco também poder colocar um deputado estadual pela juventude. E muito mais, né? Muito mais, com base naquilo que a gente constrói hoje. Só ressaltando, né, você falou sobre os jovens, nós temos a FUG, né? Sim, é uma fundação Ulisses Guimarães, de líderes, né, que é aberto para todo maninho, não perde aí, vai lá, se inscreve, é tão fácil, é gratuito, é 0800, é em EAD, é presencial, tem todas as vantagens para ti, né? Tudo que tu queira aprender. Queira ali aprender, fazer política, tudo. E muitos cursos lá que, minha nossa senhora, mano, não perde não, corre lá, faz a tua inscrição rapidinho. É muito importante aqui ser um jovem visionário como o Johnny aqui, falando sobre a política, né? Falando suas experiências. A sua experiência faz a diferença tanto pelo povo de São Gabriel da Cachoeira como pelo povo da capital. Sim. Parabéns. A depressão não é fácil. É algo que tem que ser tratado, sim, com muita delicadeza. Até quando as pessoas dão os sinais. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Infelizmente, aconteceu com você também, né? E com milhares de pessoas. E hoje, realmente, o índice de suicídio está muito grande. E a gente precisa conter isso com o máximo de urgência mesmo, porque não está fácil. Nossos jovens estão se perdendo nessas partes de drogas, entorpecentes, relacionamento, sociedade, a opção sexual, né? Também bate muito pela família, tudo isso. Isso é importante você falar, né? Como você disse, que é algo que a gente precisa aprofundar mais e ajudar esses jovens a ter um futuro, um entendimento melhor. Por isso que hoje nós estamos dando essa dica da FUG. Se especializem,
né? Procure ter um conhecimento melhor, procure avançar, estudar, para que vocês sejam autoindependentes. Né? Não dependa da sociedade em si, sim de vocês mesmos. Porque importante também, primeiramente, é se amar e voltar ali. E ter pessoas que apoiem, como você teve os seus jovens, seus amigos que foram lá, lhe apoiaram, botaram para frente. Porque aqueles jovens que foram lá lhe dar força, eles sabiam do teu conhecimento, eles sabiam da tua força, da tua essência, te ver como um líder, Sim. como uma pessoa que está ali para lutar por eles e continua lutando. Viram mais em mim do que eu mesmo vi em mim. Né? Isso é importante. Então é isso, o político é isso. O político, as pessoas que estão em volta veem nele muito além. Eu tiro isso até por mim. Eu era criança, eu ia para os comícios do Eduardo Braga. Eu adorava ver ele falando bem alto, não, vamos acabar com isso, rapaz. E tudo que ele falava, ele fazia. E é como hoje até hoje ele faz. Isso é importante. Você, como desde criança, tocou na mão dele, ficou aquela coisa ali. Né? Então, você se inspirou em alguém que realmente faz. Isso que importa. É você fazer, continuar fazendo o que realmente é o certo. Sim. Fazer o bem sem ver a quem. Né? Falar também que você faz uns projetos, né, Johnny, também sociais, né, que não deixa de parar nenhum momento. O Johnny é 1001 anos de utilidade, é advogado, está aí, é político. Vive numa sociedade mesmo que é plena, de muita déficit de atenção da minoria. Hoje está fazendo um projeto muito bom lá no bairro da Colônia, né, Johnny? A gente está hoje, inclusive vai ter daqui a pouquinho, acabei de falar com a liderança lá, a gente vai fazer um evento para as mães atípicas. A gente observou que lá na Colônia, as crianças autistas, a gente tem cerca de quase 200 crianças autistas. A gente sabe que esse número é bem maior, mas já chegaram a essa demanda de 200 crianças, quase 200 crianças atípicas, crianças autistas, que não conseguiram o benefício previdenciário ainda porque não conseguiram laudo do neuropsiquiatra. Estão há mais de 2 anos na fila do CISREG para uma consulta e não conseguiram ainda. Então, assim, a gente está indo para lá para fazer a diferença. Eu, como advogado, estou fazendo atendimento jurídico para fazer essa triagem, para ver quem precisa de laudo, quem não tem, e buscar parcerias para a gente conseguir trazer esses médicos até a comunidade para conseguir o laudo dessas crianças. Cara, tem uma mãezinha lá, por exemplo, que ela tem 3 crianças autistas. E assim, por mais que ela não tenha um laudo, como eu já trabalho com isso há muito tempo, eu observando a criança, eu já sei, assim, só de olhar que ele é. E não é nível 1. Os filhos dela têm nível, pelo menos nível 2 a 3, sabe? Então, assim, imagina para ela não conseguir trabalhar, não conseguir sair de casa, os filhos passarem bullying na escola porque não estão recebendo um tratamento adequado, isso porque não consegue levar no psiquiatra, não consegue levar no psicólogo. Criança de 8 anos não consegue falar devido à atipicidade dele, não ter um fonoaudiólogo disponível para ele. Tudo é a fila do CISREG que não anda, entende? Então, alguma coisa tem que ser feita para que essa realidade comece a mudar. Verdade. Isso é a realidade da Colônia Antônio Aleixo. Sim. Mas eu tenho a plena certeza que essa também é a realidade de milhares de crianças aqui no Amazonas. Sim. E essas mães não têm condição de pagar médico particular. Não tem. Então, assim, só é na época da política que vão procurar esse povo? Eu acredito que não tem que ser por aí. Não tem que ser por aí. Isso aqui é um projeto... Não é um projeto político, isso aqui é um projeto social, um projeto humanitário. Voluntário, sabe? Aproveitando, né? Vamos chamar, né? Nossos amigos voluntários, quem quiser. Sim, quem estiver nos assistindo aí, né? Que for psiquiatra, psicólogo, neuropediatra, fonoaudiólogo e queira participar com a gente dessa ação. A gente agradece muito, porque a gente não tem dinheiro. Isso é muito importante. A gente está fazendo isso de coração. E o atendimento jurídico para eles ali está sendo 0800. São mais orientações para saber o que está acontecendo, por que não passou o benefício dele. Né? E a gente direcionar para que seja feito o benefício. Porque imagina só, essa mãe que não consegue trabalhar para cuidar dos 3 filhos. Só o pai trabalha. O pai ganha ali 1.000 e pouco. Salário mínimo. Como é que sustenta a casa? Entendeu? Não é fácil, não. Tem Bolsa Família? Beleza, mas não é o suficiente. Agora, se cada criança estiver recebendo um salário mínimo... já ajuda bastante aquela mãe. Ela pode ficar mais tranquila. Porque tem as medicações, né? Tem as medicações que são caras, não são baratas. Tem os acompanhamentos. Tem os cuidados, né? Tem que levar, por exemplo, eu consegui um psicólogo, um psiquiatra uma vez por mês para avaliar meu filho. Todo mês tem que levar ele para lá.
Dentro do ônibus, às vezes, é difícil levar uma criança com um ônibus lotado, barulho. Então, as crianças atípicas, elas são muito sensíveis a tudo, Sim. a pessoas, a lugares, a alimentação. As crianças atípicas não comem qualquer comida, tem que ser a comidinha deles específica. Então, às vezes, nem come a merenda da escola porque ele não consegue. Não é frescura, é porque faz parte da atipicidade, entendeu? Então, eles precisam ter um cuidado especial. E é por isso que o governo dá esse benefício para eles, para que eles tenham condição de ter essa assistência, né? E eu fico muito triste. É um direito deles, é revoltado. É um direito deles, em ver que eles não conseguem o benefício por conta de não conseguir o médico, porque a fila do CISREG não anda. Infelizmente, é um governo atual que a gente estamos que está prejudicando cada vez mais a população, né? Mas nós temos esperanças que venha cada vez mais um Amazonas mais forte de novo, né? Para fazer a diferença pelo povo do Amazonas. E vamos que vamos. Infelizmente, né? A dor do parto é partida. Não, nossa, passou 1 hora já. Já, nós temos que ir. Vem com nós, né? É isso aí, Johnny. Quero agradecer e desejar um futuro, um promissor muito grande para você, um bom destino para você na sua carreira política e pessoal, tá bom? Tanto profissional. Continue assim, parabéns pelas suas ações, entendeu? Maninha, acorda, vai lá ajudar o Johnny também. Eu também estou ajudando. Bora. Nós vamos lá, tem para assistência social também, vamos lá, gente. Vamos lá fazer essa diferença. Todos que quiserem ajudar, as portas estão abertas. Isso, procure o Johnny aí no... Fala aí, Johnny, qual é o perfil? @JohnnyVieira.advogado. Lembrando que Johnny é JOHNY. Olha lá, hein, gente. Johnny bem certinho. Vieira.advogado. Então, procura o Johnny, tá? Entra lá no site. Ou então pelo @MDB Diversidade, né? Também, _AM. Pode procurar a gente lá, gente, tá? Que a gente Bota tá aqui. aqui na tela, né? A gente tá aqui de braços abertos para receber vocês. Então, vem com nós. E a gente encerra aqui com o Johnny. Faça as considerações finais, Johnny. Muito obrigado, Tatá. Um prazer estar aqui novamente com você, como eu disse, né? Para quem não sabe, eu vou apresentar daqui a pouco o terceiro quadro do programa, que é Fala com mim, Falar com o Yantan, que é uma outra temática. Espero contar com você também, com a sua audiência. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela entrevista. Foi sensacional. Conte comigo sempre. E lembrem-se sempre, a juventude não é o futuro. A juventude é o presente, porque sem presente não há futuro. E por mais que eu tenha 90 anos, eu sempre vou continuar na causa da juventude, porque eu acredito que é a minha bandeira, a minha causa, acho que eu nasci para isso, cara. A minha luta é essa. É claro que vamos cuidar das mães, dos pais, dos avós. Você nasceu para fazer o bem sem ver a quem. Mas a juventude é a menina dos meus olhos. Certo. É isso aí. Vamos cuidar. Isso aí, gente. Vamos de frente com o político. Johnny Vieira. Até a próxima. Simbora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.